I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bem-vindos a mais o Império das Aspas. Hoje estou aqui sentado na cama com o meu gravador de mão. Não vou editar nada, nem sequer um segundo. Se me atrapalhar, se puser os pés pelas mãos, tenho de imaginar que eu sou um contorcionista. Não sei se retórico, se asiático, se europeu, e por isso não me posso queixar se viver num T0. Um T0 para um contorcionista é um palácio. Não vou falar, acho, de nenhum livro em específico, dado todo boxers. E de boxers sou uma pessoa pouco literária, pouco vocacionada a falar de livros, e com este microfone há certos sons que me parecem nefastos ao ouvidinho habituado de decibéis tratados, como são os vossos. Posso dizer-vos o que é que eu tenho lido. Ontem acabei O Desejo Pós-Capitalista de Mark Fisher. É um livro bom, na medida em que me despertou para algo ou que estava adormecido ou que eu ainda não tinha sistematizado, mas quando comparado com outra obra, por exemplo, O Realismo Capitalista, do mesmo autor, parece-me que se tiverem de escolher entre uma obra e outra, fiquem pela segunda. É algo mais resumido, os livros são de índole diferente, ainda que tratem dos mesmos temas. Em relação àquilo que eu acabei de ler, O Desejo Pós-Capitalista, é uma transcrição, e eu que estava a dizer que não falava de livros, e estou a falar de um livro em específico, Belas Chapadas. Eu, regressando ao Roberto do passado, aquelas... Estou com uma voz um bocado grave, estou um bocadinho adoentado da garganta, não estou nada, isto é... Estou a agarrar-me um papel, eu vou fazer de Olavo Bilac uma peça de teatro dos pecadores e dos santos e dos demónios e dos anjos. Esqueçam isto, que isto é humor. Pôr aqui uma graçola num podcast de literatura. É a transcrição de várias aulas que o Mark Fisher estava a dar, que ficou a meio, pois suicidou-se. Deixando no blog, salvo erro, a seguinte frase: vocês... Deixem-me ver, agora vou ter que fazer um compasso de espera, que é um compasso que faz um círculo, mas com cautela, com calma. Não é aquele círculo de supetão. Nos meus tempos de criança, a educação visual e a EVT, aquilo causava-me urticária por um lado e pressão por outro. Volta e meia não conseguia descrever um círculo. Quando ia fechar percebia, isto não encaixa. Eu era deficitário no campeonato dos círculos. E olhavam para mim como se fosse o incapaz. Depois treinei muito em casa, comecei a desenhar círculos a toda a brida, mas isso não me abriu portas no mundo do emprego. No mundo do emprego. Agora não encontro. Bom, mas encontro não encontro, o que é importante neste livro? Isto é a transcrição de umas aulas, ficaram a meio, e por isso tem um lado que pode ser maravilhoso, pode ser aquele lado de inspecionar algo que nunca vimos, se bem que isto pode ser mais ou menos uma sebenta num papel de melhor gramagem. É fixe perceber as hesitações, as larachas do Mark Fisher durante a aula, dá para ver que havia uma relação boa e frutífera entre alunos e professor. O professor crescia com os alunos e vice-versa. Aquilo que muitas vezes se diz da boca para fora, os alunos ensinam-me. Víamos isto em direto, ou melhor, indeferido, mas transcrito neste livro, que vai crescendo, apresenta-nos algumas coisas. Eu digo coisas, não digo respostas, pois parece-me que isto era a busca de tal coisa. Perguntas, sistematizar, autores, alguns conhecidos, ou muitos deles conhecidos, na medida em que eu conheço as obras fundamentais, outros que ouvi de nome, conheço alguns artigos, e outros ainda que eu conheço pouco. Por exemplo, a Naomi é citada aqui numa parte do livro. Eu conheço a Naomi, já li alguns livros dela, mas este em específico desconheço, nem sei se está traduzido. Eu estava a ver se encontrava aqui a parte final, que isto está no pós, não é no pós-fácil, numa nota final, e
Eu só não vou... Caralhinho para isto. Eu não vou editar. Tenho que ter cautela naquilo que eu vou dizer. É qualquer coisa como eu vou arriscar a citação à queima-roupa. Vocês não odeiam as segunda-feiras. Vocês odeiam, e eu até vou repetir que acho que não pronunciei com a devida dicção. Vocês não odeiam as segundas-feiras. Vocês odeiam o vosso trabalho. E esta foi, alegadamente, a última frase de Mark Fisher. Este é um dos livros que eu tenho lido. Despertou-me em alguns pontos esses que eu já tinha pensado. Há ligações, por exemplo, com aquele livro do Trabalhos de Merda, que me parece um livro importante para começar a pensar este século, pelo menos no campeonato do trabalho, que é um dos pontos decisivos neste livro. Ao início fala-se numa ideia de pós-trabalho, fala-se ali em 2 décadas, na década de 30, década da Grande Depressão, e fala-se também da década de 70. Um período de 40 anos, que é mais ou menos a distância de 70 até à nossa... Já passa um bocado, eu sei fazer contas, não sou como o Guterres, mas em cima do joelho, no papel da taberna, a cena é cíclica. E o que é que podemos retirar daqui? Em 30, o governo ou a atmosfera política mudou para a esquerda, dado que as ideias de direita não fecundaram, então opta-se pelo contrário, e em 70... ou seja, de 30 a 70 houve grandes ganhos no campeonato laboral. Os direitos dos trabalhadores foram ganhos aí nesse território. Em 70, qual foi o acontecimento que mudou a bússola política para outra orientação? A Guerra Fria. E então mudou-se para os antípodas, neste caso esquerda, passa para a direita e de ir para a frente tem-se mantido. Aqui mostra já um comportamento que é associado às massas, pode ser associado ao indivíduo. Quando está mal ou mal no habitat, ele tenta mudar para o seu contrário. Estou a fracassar ou a fraquejar na dicção e eu não posso editar, ou melhor, não tenho tempo para editar, vai como vai. Vocês têm de lidar com o meu erro. E como eu estou a andar de um lado para o outro e tenho estado doente nestes dias, tenho estado de baixa, não por questões de asma. E faz quase ligação com o livro que eu comecei a ler hoje, que versa sobre as insónias. E há lá uma parte, assim, em toque de fugida, o autor fala das insónias e como é uma grande travessia para o cansaço. E dá vários exemplos e fez-me recordar um ponto em que eu nunca fui muito de insónias, à exceção de um período da minha vida em que os médicos vão errar o diagnóstico da asma. E eu passei muitas noites em claro devido à insónia e devido à asma, e uma e outra alimentavam-se mutuamente. A asma alimentava a insónia e a insónia alimentava a asma. E eu estava nesse período não fecundo, porque não era um Proust, apesar de ter asma e de ter insónias, mas estava a ponto de aquilo que também incide nesse livro, que é muitos dos suicídios, principalmente focado no campeonato dos criativos, deve-se às insónias. Há um momento em que tudo é melhor do que continuar assim. Isto é um livro que hei de falar, estou a gostar muito. Ainda estou nas primeiras 30, 40 páginas. A editora Ziggurat prima pelo catálogo. Mas há duas coleções em específico, a coleção dos livros azuis, capa azul, e os de roxa, e estou indeciso qual das duas me diz mais. Ambas as da amarela tem alguns engraçados, mas destas duas têm saído 2 dos melhores livros que eu li este ano. Este aqui parece-me que vai entrar nessa coleção que glorifica qualquer livro, que é a minha coleção especial de bons livros lidos neste ano, 2025, para quem me estiver a ouvir do ano 3040,
quando não houver mais nada a não ser podcasts e bitcoins e merdas geradas por inteligência artificial, e vocês desejarem ardentemente ouvir aquilo que é dizem as más línguas e as boas e as médias, isto é uma voz humana. Vocês anseiam, percorrem desertos em busca de qualquer coisa e à procura, e entretanto abriram a porta de minha casa. Foi minha mãe e quase que me interrompia. Fez um sinal: não te vou interromper, vou só tirar esta chave que preciso para fazer uma merda. E dizer isto: vou fazer uma merda, num tom sussurrado, dá-me medo, fico com calafrios, apesar de ser a minha mãe. Se fosse à noite e entrasse a mesma pessoa vestida da forma que ela vinha, com um chapéu de palha, eu diria: o que é que o Luffy está a fazer aqui? Entretanto, há alguém a ligar um carro à porta da minha casa. Enfim, não podemos refletir sobre a vida. Regressando ao livro em questão, e de falar mais nele. Ontem tive uma boa conversa com a minha namorada em relação ao livro, que me dava-me a ideia que não tinha ficado quase nada, mas ao falar de um livro paralelo, à falta de melhor expressão, ela acabou de ler A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e à medida que ela falava, eu que já tinha lido o livro há algum tempo, recordava-me de algumas coisas, outras estão mais fechadas. Por exemplo, o último capítulo não me recordo, mas ao ler o índice comecei a aflorar coisas que tinha pensado na altura, e outras se calhar não pensei, mas são fáceis de chegar a ela por tangentes. Por exemplo, há o capítulo Bartleby, um livro que me diz muito, do Melville, e fico feliz por lhe ter apresentado aquele livro e ela ter gostado. É um autor que me diz muito, apesar de eu achar que muitos dos seus livros, estou a falar do Byung-Chul Han, são, sobretudo neste, na Sociedade do Cansaço, o que ele faz noutros livros mais à frente é desenvolver, e às vezes não é desenvolver, é tratar por outras palavras aquilo que sumariou naquele. Ele tem outros bons livros, recordo-me, acho que é Psicopolítica. Não vou dizer que é o melhor, mas recordo-me ter ficado saciado ao ler aquele livro. Isto para dizer o quê? Começámos a falar desse livro, depois eu começo-me a recordar de coisas que li neste livro, que eu apontei, há vários eixos. A questão do pós-trabalho interessa-me, a questão do trabalho interessa-me, a questão dos direitos do trabalhador interessam-me, essa evolução e depois o definhamento, e como nós somos o reflexo daquilo que acontece nos Estados Unidos, até na dinâmica dos direitos do ganho e da perda, como tudo parecia aqui numa direção, a Guerra Fria cessa com tudo. Já se falava naquela altura, há não sei quantas décadas, e num possível cenário em que o trabalho dos humanos não sei quê. E para fechar, fica com esta ideia, não sei se regresso ao livro, ou pelo menos estas ideias, e de regressar cozendo com outros, que é a questão da automatação ou automatização, ou seja, entregar o trabalho repetitivo às máquinas com o pretexto de libertar o homem para trabalhos criativos. E este tema nunca teve tão aceso, graças à inteligência artificial e aos apóstolos da inteligência artificial. Agora é que vai ser. E toda a gente faz: oh, inteligência artificial, oh, e agora é que vai ser. Agora vamos ser salvos. Água não existe. Vai tudo para a criação de imagens, de vídeos. E é muito engraçado falar-se de criatividade quando entregamos tudo à inteligência artificial. Muitas das conversas atualmente nós delegamos o pensamento à inteligência artificial. Eu que não sou um porta-voz de nada, do apocalipse, nem do contrário, nem da luz, nem das sombras. Eu ando aqui para ver a bola e às vezes coçar os tomates com uma certa etiqueta para não destoar da fanfarra vigente. É isto que eu sou, mais palavrinha, menos palavrinha, dependendo se estou a falar em prosa ou em poesia. E estamos. O que... Agora, pronto, perdi-me em ademanes, sou um herói de rodapé, é o que eu digo. Sou um poeta de legendas,
um prosador de didascálias. Não sou mais que isto, às vezes aventuro-me por assuntos prementes e só dá merda. O que é que eu ia dizer? Em relação à inteligência artificial. Eu já há algum tempo que falo com o pensamento, muito inspirado no Byung-Chul Han, que lá num livro que ele fala nisso, apesar de, antes, sem citar, a queima-roupa, a queima-roupa, disse queima-roupa, sim, é uma queima que fica rouca. O fogo ao estralejar, então, umas pastilhinhas para o fogo, para soar melhor. Para soar melhor. Este é o nosso fado, as cinzas são o nosso fado. E, mais uma vez, perdi-me nesta parte, o à parte espreguiçou-se e eu fiquei à tona deste delírio de sou um náufrago agarrado aos paus desmantelados. Uma jangada que em tempo já foi qualquer coisa e agora não é nada. São paus desconjuntados. Deixem-me pensar um pouco. Eu vou passear aqui no meu corredor em busca de energia. Eu dizia que o pensamento é engraçado porque o pensamento fugiu-me e eu queria falar exatamente sobre ele. Não sei se é uma piada de índole, sei lá. Foi uma musa que me fez um manguito e toma lá que já te esqueces. E agora toma lá, que é para saberes o meu poder. Eu não acredito em musas, eu não acredito em apartes, eu só acredito na morte, porque já vi muitas pessoas a caírem e adotarem uma horizontalidade perpétua. Eu penso disso durante algum tempo, que o pensamento será uma coisa, sei lá, de museu, será extinto. Muitas pessoas, não sei porquê, é aquilo que o influencer diz, o problema está em ti. Sentes-te atacado, é porque é verdade. E é engraçado, envolvidos, sei lá, 2 anos. Agora, estes últimos 2 anos em que a inteligência artificial estendeu a toalha de piquenique e nós estamos todos a piquenicar o que sai da inteligência artificial, às vezes com 6 braços, outras vezes com 4 dedos, tudo atabalhoado, mas nós gostamos, aplaudimos e dizemos agora é que a humanidade vai ser tudo criativo, e é tudo a mesma coisa. Mas isso, quando abdicámos da memória e de certos critérios, sabíamos que isto ia ser abandalhado. Isto é uma cena. O pensamento, o que é que está a acontecer à nossa volta? Além de guerras e de preços avultados em relação a tudo, as embalagens que se apresentam tal como sempre foram, mas vamos olhar ao detalhe e percebemos, a quantidade diminuiu, o peso diminuiu, meus bandidos. E aquilo que antes era só vendido às centenas, 200, 100, meio quilo, agora tem ali 125, 75. Às tantas são 3 fatias e depois o consumidor desconfia, faz fatias mais fininhas, ali fatias de grossura microscópica. Planos, são planos de fiambre, planos de chourição e olha para aqui com esta fartura de 30 fatias microscópicas. Bom, se é 30 fatias, tiramos 10. Olha este negócio, 20 fatias que um gajo olha por elas, são transparentes. A transparência do chouriço. É isto que o capitalismo nos dá. Não sei se era isso que o Fischer teria ensinado aos alunos caso desse o curso todo, mas estou aqui para vos fornecer material. Voltando ao pensamento. Aquilo que acontece atualmente é que delegamos o pensamento. Qualquer coisa minimamente exigente, deixa eu ver ao ChatGPT e acreditamos. Nós somos que eu sou o Sam da Kid. E se o Sam, às vezes diz Samos, até na música diz, eu posso dizer também. Somos crentes provincianos em relação às tecnologias. Tudo que a tecnologia diz que agarrem. Aquilo que é verdade, não é. E este o ponto que me agrada, que a realidade, se não vier engalanada, isso é inteligência artificial. A inteligência artificial, se vier perfumada, disse perfumada, a dicção está a seguir embora, fechamos já isto. Se vier perfumada e vestida segundo a moda, isto é real. Ou seja, estamos todos abananados. Estamos todos abananados. E é com este tom todo desagradável que eu termino o Império das Aspas. Para a próxima, isto, em princípio, teoricamente é de mês a mês, mas não há periodicidade. Isto é
para ir vivendo a vida, amor, demais. É isto que eu ouço por dentro quando ouço um CEO de uma marca daquelas tecnológicas a falar da prosperidade e do futuro. É assim, viver a vida, amor, demais. E este foi o Império das Aspas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen.